Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para fazer uma análise com vocês. Vou mostrar um vídeo porque tem um ditado que diz que você precisa ver para crer, mas tem coisas que até vendo a gente tem dificuldade de acreditar que isto está acontecendo. Ontem o presidente Lula recebeu lá no Palácio do Planalto a chamada Bancada Parlamentar Evangélica, que é liderada pelo Silas Câmara, um parlamentar ligado ali à direita, né? E que inclusive tem como um dos membros dessa bancada o Ottoni de Paula, deputado bolsonarista, que inclusive chegou a ameaçar o ministro Alexandre de Moraes, defendeu o golpe de Estado, já chamou Lula de bandido, de ladrão, vagabundo, para ser bem específico com as falas dele, e disse inclusive que se o Lula chegasse na escola do filho dele no Rio de Janeiro, ou fosse na casa dele falar com ele ou com a mulher dele no Rio de Janeiro, ele resolveria na bala, porque no Rio de Janeiro, com vagabundo, você resolve na bala. Na eleição desse ano agora no Rio de Janeiro, o Lula e o Ottoni de Paula estavam apoiando o atual prefeito, que foi reeleito, Eduardo Paes. O que acabou acontecendo? O presidente Lula sancionou um projeto de lei intitulado de Dia Nacional da Música Gospel, que inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, porque tem muita gente que não vai acreditar no que aconteceu, tá? Então eu preciso mostrar, e mesmo vocês vendo, eu sei que muita gente não vai acreditar também, tá? O Dia da Música Gospel vai ser comemorado no dia 9 de junho, o projeto é de autoria ali do deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, o líder da bancada evangélica Lá no Congresso, né, é o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, e aí viralizou nas redes sociais o vídeo dos evangélicos orando ali com o presidente Lula, orando com o presidente Lula, a presença do Ottoni de Paula, dizendo ali que a bancada evangélica não tem dono, que a bancada evangélica não tem um líder, que a bancada evangélica se orienta pelo entendimento das palavras. O Silas Malafaia ficou pé da vida e o Silas Câmara teve de dizer que não, ele foi lá porque ele articulou ali junto com a gente a aprovação do projeto, então nada mais justo que alguém como o Ottoni de Paula, que participou da articulação, da criação, do desenvolvimento do projeto, participar desta discussão. O grande problema é que isso aqui expõe claramente um racha dentro da bancada evangélica, que era liderada, de certo modo, pelo Malafaia, porque apesar de ele não ter mandato, ele influía muito nas discussões da bancada evangélica, que inclusive conta com presença de 15 parlamentares petistas, né, na bancada evangélica. E o Ottoni de Paula, ao abrir a boca e falar o que falou, ele manda uma direta clara pro Malafaia, porque olha o que ele diz: nossas escolhas são pautadas em crenças e valores. Não temos um dono, senhor presidente. Somos um corpo plural em nossa visão de mundo, a partir do nosso entendimento das escrituras sagradas, disse Ottoni de Paula. E ainda falou também, agradeceu ao presidente Lula, que sancionou a lei da liberdade religiosa no primeiro governo dele, legalizando inclusive a abertura de igrejas, facilitando a abertura de igrejas e reconhecendo também a legitimidade das igrejas, fazendo aquilo que é o oposto do que o próprio Ottoni de Paula e outras figuras disseram, que o Lula fecharia igrejas. E aí segue as falas do Ottoni de Paula. As igrejas e organizações religiosas passaram, graças ao Senhor, ao sancionar aquela lei, a ter personalidade jurídica, ou seja, a serem conhecidas como PJ, a poderem atuar, inclusive, em alguns campos importantes. E é o que aconteceu. Teve essa reunião, o Malafaia disse que o Ottoni de Paula não representa toda a bancada evangélica, que o Ottoni de Paula é só um oportunista, que está querendo dar uma de Bolsonaro, está querendo jogar dos dois lados, porque do lado de cá, segundo o Malafaia, ele estaria queimado. E aqui é engraçado, porque eu não sei se o Malafaia seria fã ou hater do Bolsonaro, já que ele disse que o Ottoni de Paula está do lado do Lula e do lado da direita, porque ele está queimado na direita e quer voltar para o lado do Lula, enfim. O que eu posso dizer para vocês aqui é que o presidente Lula não só entendeu como é que funcionam as dinâmicas de discussão no campo da política, entendeu a importância que o público gospel tem hoje na discussão política, porque aquelas camadas ali que eram abraçadas por nossos grupos, né, pessoas carentes em algumas comunidades, pessoas que tinham algum tipo de problema, que antes eram abraçadas por nossas políticas, hoje são abraçados ali por iniciativas de grupos evangélicos. Por isso que se tem tanta gente votando em Bolsonaro dentro das igrejas, porque a igreja conseguiu abraçar pessoas das camadas mais simples, as pessoas que passavam por dificuldade financeira, que passam por dificuldade para se alimentar, que passam por dificuldade com algum tipo de vício, seja com droga ou com bebida alcoólica, tá? Algum tipo de dependência química, e o Lula entendeu isso. É por isso que o Lula ficou tão pé da vida com o fim do primeiro turno das eleições ali, com alguns posicionamentos não só do Partido dos Trabalhadores, mas também no que diz respeito ao campo da própria esquerda, que segundo ele não conseguiu se renovar em alguns aspectos, e ele está correto.
E aí o Antônio de Paula foi lá, orou pelo presidente Lula, discursou inclusive pelo presidente Lula, e eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo, mas já adianto para vocês, tá? Tem coisa que a gente vê e mesmo vendo, a gente tem dificuldade de acreditar. Vamos ouvir aqui e ver o que o Antônio de Paula vai falar, porque chega a ser inacreditável. Vide as posições políticas dele até ontem, digamos assim. Vamos ouvir juntos aí. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião, disse Vossa Excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também, graças a essa visão social, que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos espalhados pelo Brasil. Pois é, eu tenho certeza que muitos de vocês viram, ouviram, mas mesmo assim, assim como eu, tenho dificuldade de acreditar que isso saiu da boca do Antônio de Paula. Mas sim, meus amigos, isso saiu da boca do Antônio de Paula. E é engraçado que vocês conseguem entender uma coisa com esse material, que é o seguinte: o evangélico, ele não é fascista, tá? O protestante, ele não é bolsonarista. Ele é doutrinado pela orientação do pastor. Muita gente que não é de igreja, muita gente que não frequenta algum tipo de religião, às vezes não consegue entender como é que um determinado indivíduo exerce influência sobre o outro, mesmo sem colocar uma faca no pescoço, mesmo sem botar uma arma na cabeça. E consegue exercer essa influência porque dentro da igreja nós somos orientados, eu falo isso como ex-crente, né, como ex-evangélico, nós somos orientados a ouvir a orientação do pastor. É ele que nos guia, é ele que nos dá a direção, é ele que nos encaminha para as melhores escolhas. Então, quando você vê pastores como o próprio Antônio de Paula e outros tantos que tendem a partir dessa relação de aproximação que está acontecendo da bancada evangélica com o governo federal, começar a mudar esse discurso dentro da igreja. E não duvidem do que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Mas é provável que no próximo pleito em 2026, a rejeição do Lula na camada gospel, como é que a gente fala, né, na camada protestante, será muito menor que foi em 2022, será muito menor que tem sido esse ano para candidatos de esquerda e será muito menor por conta deste entendimento que o Lula tem tido com a bancada gospel, com a bancada evangélica, que lamentavelmente muita gente do nosso campo simplesmente não entende a importância dessas relações e chega às vezes até a defender que a gente precisa ignorar esses grupos, que a gente não depende desses grupos, e isso é pouca inteligência política. Vou usar até essa palavra para ser um pouco mais educado. Porque se você acha que a gente não precisa discutir política com pessoas de religiões distintas da nossa, por exemplo, ou com pessoas ligadas à crença protestante, você não entende como é que está esse cenário hoje no Brasil. São mais de 60 milhões de evangélicos protestantes no Brasil. Algumas pesquisas chegam a apontar mais de 80 milhões já. E só da Assembleia de Deus, que é a igreja que o Silas Malafaia é oriundo ali também, existem mais de 20 milhões de adeptos. Ou seja, eles conseguem eleger deputados, prefeitos, vereadores e, dependendo do apoio, até levar, quem sabe, o presidente da República para a vitória ou para o segundo turno em uma eleição.
Então não dá para ignorar o diálogo com esses povos. Parabéns ao presidente Lula pela iniciativa, tem sido de conversar, independente de você discordar ou concordar, a política é feita assim. Mas eu queria ler os comentários de vocês aqui embaixo sobre o Otônia de Paula, que já chamou Lula de ladrão, vagabundo, e que disse que se ele fosse na casa dele ou na escola do filho, ele resolveria essa situação na bala. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo e queria pedir para você mandar também esse vídeo para um amigo bolsonarista seu, para entender que esse papo de que Lula iria fechar a igreja, que Lula iria perseguir a igreja, era algo que nem mesmo o pastor charlatão da igreja que ele frequenta acredita. Porque como o próprio Otônio de Paula falou ali, o Otônio de Paula já defendeu essa tese, defendeu essa tese o tempo inteiro, inclusive, durante o governo Bolsonaro, durante a eleição de 2022, mas contra fatos não há argumento. Agora, da própria boca dele, ele fala, o senhor que foi acusado de ser a pessoa que iria fechar as igrejas, foi justamente a pessoa que fez o contrário, garantiu o fortalecimento da igreja. Eu quero muito ler os comentários de vocês aqui e queria que vocês compartilhassem nas redes sociais esse vídeo aqui também e me marque, tá? Me siga no meu canal no YouTube, Carlito Neto, né, o historiador aqui no YouTube, e no Instagram me siga lá pelo perfil Carlitos com Neto. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!